As 7 santas mencionadas na oração eucarística da missa. Quando o sacerdote adota a oração eucarística 1, ele tem a opção de mencionar uma lista de santos antes e depois das palavras sagradas da consagração. É uma lista antiga, que foi alterada poucas vezes ao longo dos séculos. A primeira lista da missa destaca a Virgem Maria, São José, os 12 apóstolos e outros 12 santos da Igreja primitiva. Após a consagração, o padre recitará outros 15 santos, dos quais 7 são mulheres santas. Vamos conhecê-las agora. Santas Perpétua e Felicidade. Muitas mulheres, homens e mães foram martirizados em Cartago, hoje a cidade de Túnez, no norte da África, em 203 d.C. Entre elas, Perpétua, de cerca de 22 anos, era uma fidalga de família abastada, sendo seu pai o único pagão da família. Quando ela foi presa, tinha um filho recém-nascido. Felicidade era escrava de Perpétua, e quando foi levada à prisão, estava grávida de 8 meses e deu à luz a uma menina neste local. Elas foram presas em resposta a um decreto do imperador romano Lúcio VII Severus, que executaria aqueles que se identificassem como cristãos. Perpétua conta em seu livro: eles nos colocaram na prisão e eu fiquei deprimida, porque nunca tinha estado em um lugar tão escuro. O calor era insuportável e o porão apertado estava cheio de gente. Eu senti como se estivesse morrendo de calor e sufocando. Estou sofrendo por não poder estar com meu filho, que tem apenas alguns meses e precisa tanto de mim. O que eu mais pedi a Deus era a graça para ser capaz de sofrer e lutar por nossa santa religião. As duas foram jogadas na arena juntamente com outros companheiros para serem pisoteadas por touros e vacas. Perpétua foi a primeira a ser atingida. Felicidade a ergueu do chão, ficando lado a lado, uma dando força à outra e demonstrando coragem, característica dos mártires. Felicidade foi a primeira a ser degolada. Em seguida, o soldado que faria o mesmo com Perpétua errou o local do golpe, fazendo com que ela gritasse de dor, mas com sua mão indicou ao seu algoz o lugar a ser cortado pelo machado dele. Santa Águeda. Ela nasceu na Sicília no ano de 235. Era de família rica e nobre. Desde a infância desejava consagrar-se a Deus. Como rito de velatio, recebeu do seu bispo o flamenum, um véu vermelho que as virgens consagradas usavam naquele tempo. Ela era uma diaconissa, dedicada ao serviço de Cristo. Santificou-se pelo serviço pastoral à comunidade e principalmente pelo sofrimento até o martírio final. Foi presa e torturada. Seus mamilos foram arrancados depois de rejeitar propostas sexuais do governador. Por fim, submetida às brasas acesas e jogada de volta à prisão. Mesmo com todo o sofrimento, permaneceu fiel a Deus. Seu martírio começou com o decreto do governador a fim de perseguir os cristãos. Isso desencadeou a fuga para Catânia. Ali ela foi presa e obrigada a ter relações sexuais com ele. Resistiu, permanecendo virgem e consagrada. Assim foi presa e torturada. Nos seus últimos momentos, Santa Águeda relata os atos de martírio. Senhor, que me criastes e me protegestes, desde a minha infância, na minha juventude, me fizestes agir com coragem, que me libertastes dos prazeres mundanos, que me preservastes meu corpo da contaminação, que me fizeste vencer os tormentos do algoz, dos ferros, do fogo e das correntes, que me destes entre tormentos a virtude da paciência, vos peço agora acolher o meu espírito, porque já é hora de deixar esse mundo, segundo vossa vontade e para gozar vossa misericórdia. Ao pronunciar essas palavras, com voz fracas, na presença de muitas pessoas, entregou seu espírito a Deus. Era o dia 5 de fevereiro do ano 251. Santa Luzia. Santa Luzia nasceu em Siracusa, na Itália, no final do século III. Pertencia a uma família rica italiana, que lhe deu ótima formação cristã, a ponto de ter feito um voto de viver a virgindade perpétua. Com a morte do pai, Luzia soube que sua mãe, chamada Eutícia, a queria casada com um jovem de distinta família, porém pagão. Ao pedir um tempo para discernimento, e tendo a mãe gravemente enferma, Santa Luzia, inspiradamente, propôs à mãe que fosse em romaria ao túmulo da mártir Santa Águeda, em Catânia. Pela cura da grave doença, seria a confirmação do não para o casamento.
Milagrosamente, foi o que ocorreu logo com a chegada das romeiras. Assim, Santa Luzia voltou para Siracusa com a certeza da vontade de Deus quanto à virgindade e quanto aos sofrimentos pelos quais passaria, assim como Santa Águeda. Santa Luzia vendeu tudo o que tinha e deu aos pobres, e logo foi acusada pelo jovem que a queria como esposa. Não querendo oferecer sacrifício aos falsos deuses, nem quebrar o seu santo voto, ela teve que enfrentar as autoridades perseguidoras. Quis o prefeito da cidade, Pascácio, levar à desonra a virgem cristã, mas não houve força humana que a pudesse arrastar. Santa Luzia foi decapitada em 13 de dezembro de 304. Conta-se que antes de sua morte teriam arrancado seus olhos. Fato ou não, Santa Luzia é reconhecida pela vida que levou em Cristo, luz do mundo, até as últimas consequências, pois assim testemunhou diante dos acusadores. Adoro a um só Deus verdadeiro, e a ele prometi amor e fidelidade. Santa Inês. Santa Inês ou Agnes, cujo nome vem do grego e significa casta e pura, era de uma família romana. Tinha 12 anos quando um pretendente se aproximou dela. Ele era filho do prefeito de Roma e ficou encantado pela beleza de Inês, mas sua beleza principal era a comunhão com Deus. Sua descoberta vocacional foi secreta. Era chamada para ser uma das virgens consagradas do Senhor e assim fez esse compromisso. O jovem não sabia desse compromisso, e diante de tantas propostas, ela sempre dizia não. O pretendente rejeitado denunciou Inês para as autoridades. Na época, sob o império de Diocleciano, ser cristão era um risco de vida. Quem renunciasse a Jesus ficava vivo. Caso contrário, seria executado e tornar-se-ia mártir. Foi o que aconteceu com Inês, com cerca de 12 ou 13 anos. Auxiliada pelo Espírito Santo, com muita sabedoria, ela permaneceu fiel ao seu voto e ao seu compromisso, até que as autoridades, vendo que não podiam vencê-la pela ignorância, mandaram que ela fosse degolada. Ela perdeu a cabeça, mas não o coração, que ficou para sempre em Cristo. Santa Cecília. Santa Cecília nasceu provavelmente no ano 150, em Roma. Era filha de um senador romano da família nobre dos Metellos. Era cristã e desde pequena fez votos de castidade para viver o amor de Deus e de Cristo. Como cristã, numa época tão antiga e em Roma, ela certamente herdou a fé dos discípulos de São Paulo, que a levou à fé até Roma, e de São Pedro, o primeiro papa. Cecília herdou a fé desses santos homens e de tantos outros que foram martirizados exatamente em Roma. O cristianismo que Cecília recebeu em sua formação era o cristianismo dos mártires, dos heróis da fé. Cecília foi cristã numa igreja perseguida, numa igreja que ainda era minoritária, porém cheia de profunda fé, esperança e coragem. Quando jovem, no curso normal da sua vida, ela ficou noiva de um jovem chamado Valeriano. No dia do casamento, ela estava muito triste, então ela chamou seu noivo e contou toda a verdade sobre suas crenças. Ela disse que havia feito voto de castidade para Deus e começou a falar da glória de Jesus Cristo ao jovem que ouviu de boca aberta, com a força de suas palavras e a convicção do seu coração. A força das palavras de Cecília foi tamanha que depois de ouvi-la ele se converteu, entendeu a promessa de sua noiva e disse que respeitaria sua decisão. Ele foi batizado naquela noite. Valeriano contou ao irmão Tirbúrcio o ocorrido e também ele, impressionado, se transformou. Ambos eram pagãos. O prefeito de Roma exigiu então, sob pena de morte, que os dois abandonassem a nova fé. Os dois, porém, alimentados com a força do cristianismo nascente e cheios de poder de Deus, não renegaram sua fé. Assim, foram condenados à morte e decapitados. Santa Cecília foi chamada ao Conselho Romano logo em seguida. Isso aconteceu provavelmente no ano 180. O conselho exigiu primeiro que ela revelasse onde estaria o tesouro dos dois irmãos. Ela disse que tudo já tinha sido distribuído aos pobres. Por fim, pressentindo sua morte iminente, Santa Cecília pediu para o Papa entregar todos os seus bens aos pobres e transformar sua casa numa igreja. Antes de sua morte, em seus últimos momentos desse mundo, sentindo que sua missão estava cumprida, mesmo ela sendo ainda tão jovem, Cecília conseguiu cantar louvando a Deus, cantando as maravilhas de Deus. Santa Anastácia. Anastácia nasceu em Roma e foi martirizada durante as perseguições aos cristãos perpetrado pelo imperador Diocleciano entre os séculos 3 e 4.
Seu pai era pagão e sua mãe convertera-se secretamente ao cristianismo. Após a morte de sua mãe, seu pai a oferecera em casamento, contra sua vontade, a um pagão de nome Públio. Por recusar-se a consumar o casamento com o pagão e visando preservar sua virgindade, Anastácia sofreu muito nas mãos do marido. Sendo criada como cristã desde pequena, ela encontrava consolo ao visitar as prisões romanas, para alimentar e cuidar daqueles que sofriam por sua fé em Cristo. Nessas visitas, Santa Anastácia se disfarçava de mendiga e ia acompanhada apenas por um criado. Através de subornos, os guardas lhe permitiam acesso livre aos prisioneiros. Quando seu criado contou a Públio o que ela fazia, ele a espancou a esposa e a trancou em casa. Santa Anastácia então só mantinha contato com seu mentor Crisógono através de cartas. Escrevendo sobre seu sofrimento, ele lhe aconselhou a ser fosse paciente e aceitar a vontade de Deus, além de avisá-la que Públio morreria no mar, o que não tardou a acontecer. Algum tempo depois, seu marido morreu afogado em um acidente com um navio que estava a caminho da Pérsia. Após a morte do marido, ela passou a distribuir seus bens para os pobres e necessitados. Nesse tempo, a perseguição de Diocleciano tornou-se mais acirrada e sangrenta. Crisógono, que não aceitou renunciar à sua fé, mesmo diante das ameaças do imperador, que o interrogou pessoalmente, foi decapitado e teve o corpo jogado ao mar. O corpo e a cabeça do santo Mártir foram trazidos à praia pela maré, e pela divina providência, seu corpo foi encontrado por um presbítero e secretamente enterrado. Santa Anastácia foi presa a um poste e queimada viva. Seu corpo, que não havia sido carbonizado, foi recolhido por uma cristã chamada Apolinária, que a enterrou no jardim da sua casa. Por enquanto é isso, pessoal. Obrigado por assistir. E não esqueça, curta, comente, compartilhe, ative as notificações e inscreva-se. Você sabe o quanto isso é importante para o nosso canal. Voltaremos com mais vídeos nessa temática. Até lá!